E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá. Um móvel em mil-v, ou seja, movimento uniformemente variado, possui uma aceleração igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Sua velocidade escalar varia no decurso do tempo, segundo os dados da tabela abaixo. Pessoal, vamos lembrar. Se eu tenho um movimento retilíneo uniforme, então nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter que o nosso movimento uniformemente variado, tá bom? Que é mil-v. Pessoal, se eu tenho um movimento uniformemente variado, nós vamos ter a presença de uma aceleração. E essa aceleração vai fazer o quê? Vai fazer com que o módulo da velocidade mude, tá bom? Essa aceleração escalar aqui. Aí ele coloca aqui essa tabela. Aí ele quer saber na letra A a velocidade escalar inicial do movimento. Pessoal, velocidade inicial é sempre a velocidade quando o nosso tempo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, tá bom? Então ele quer saber a velocidade quando o tempo for igual a zero. Então nós vamos só olhar aí na nossa tabelinha. A velocidade inicial quando o tempo é zero, vai ser igual a 3 metros por segundo. Então essa que é a resposta da letra A. A velocidade inicial é 3 metros por segundo. Na letra B, quer saber em que intervalos de tempo o movimento é progressivo e em que intervalo de tempo ele é retrógrado. Pessoal, a gente vai lembrar que o movimento progressivo é aquele movimento em que a velocidade é o quê? Positiva, tá bom? E retrógrado é aquele movimento em que a velocidade é negativa. Ou seja, o nosso movimento progressivo, quando a velocidade é positiva, é porque a posição ela está aumentando com o passar do tempo. Tranquilo? De boa? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui um movimento progressivo. Vamos ver em qual situação o movimento vai ser progressivo. Pessoal, o movimento progressivo é sempre um movimento em que a velocidade é o quê? Positiva, tá bom? Então, ó, ele vai ser positivo aqui, se vocês olharem a tabela, da velocidade 3 até um pouquinho antes da velocidade 0. Então, ó, esse movimento é progressivo. Vamos colocar aqui, ó. Tome cuidado para não colocar que é só do 0 até o 4 segundos, porque aqui entre o 4 e o 6 ainda vamos ter mais velocidades positivas. Ela só vai deixar de ser positiva quando ela chegar onde? Ó, em 0, tá bom? Então o movimento vai ser progressivo quando o tempo for maior ou igual a 0 e menor do que quem? Ó, menor do que 6. Pois em 6 segundos é o momento que a velocidade é zero. Então, quando a velocidade é zero, ela não é nem movimento progressivo nem retrógrado, tá bom? E o movimento vai ser retrógrado quando a velocidade for negativa. Então, vamos ver aqui, ó, quando é que a velocidade vai ser negativa. Pessoal, a velocidade ela vai ser negativa quando o tempo for o quê? Maior do que 6, tranquilo? Quando for maior do que 6 e, nesse caso aqui, ó, menor do que 10. Tranquilo? Então, para esse quadrozinho que a questão forneceu, o movimento é progressivo quando o tempo é maior ou igual a 0 e menor que 6, e o movimento vai ser retrógrado, ou seja, velocidades negativas, quando o tempo for maior que 6 e menor ou igual a 10, pois, ó, em 10 aqui, a velocidade vai ser menos 2, ou seja, um movimento retrógrado, tranquilo? A letra C, ele quer saber em que intervalo de tempo o movimento é acelerado e em que intervalo de tempo em que intervalo de tempo é retardado. Pessoal, nós vamos lembrar que um movimento acelerado, tome cuidado, muita gente pensa que acelerado é quando a aceleração é positiva e desacelerado é quando a aceleração é negativa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O movimento vai ser acelerado quando acontecer o quê? Quando a aceleração e a velocidade estiverem com o mesmo sentido, ou seja, quando a aceleração for positiva e a velocidade também for positiva, ou quando a aceleração for negativa e a velocidade também for negativa. Então, quando a aceleração e a velocidade tiverem exatamente o mesmo sinal, então nós vamos falar que esse movimento ele vai ser um movimento acelerado, tá bom? E o movimento ele vai ser retardado, ou seja, desacelerado quando a aceleração e a velocidade tiverem o quê? Sentidos diferentes, tá bom? Então é isso aqui que vai acontecer. Aí vamos ver em qual situação o movimento vai ser acelerado. Galera, a aceleração da questão por si só, ela vai ser negativa. Então o movimento vai ser acelerado, nesse caso, essa aceleração é negativa, quando a velocidade também for o quê? Negativa, tá bom? Então vamos ver em qual situação a velocidade é negativa. A velocidade, ó, ela vai ser negativa para o tempo, aqui, ó, maior que 6 segundos. Então, o movimento vai ser acelerado
quando o tempo for o quê? O tempo for maior que 6 segundos. Quando esse tempo for maior que 6 segundos. E menor do que quem? Menor ou igual a 10 segundos, tá bom? Quando isso acontecer, então vai ser acelerado, pois nesse trecho aqui a velocidade é negativa. E como a aceleração da questão ela é negativa, então o movimento vai ser acelerado quando os dois forem negativos, tranquilo? Pessoal, e ele vai ser retardado, nesse caso, como a aceleração é negativa, então ele vai ser retardado, ou seja, desacelerado, quando eles tiverem sinais diferentes. Como a aceleração é negativa, então ele vai ser retardado aqui, ó, quando a velocidade for positiva, ou seja, nesse outro trecho aqui. Esse outro trecho, na verdade, ó, ele vai até o 6, tá bom? Então ele vai até aqui. Porém, em 6 segundos, a velocidade vai ser exatamente o quê? 0. E 0 não é nem positivo nem negativo. Então o movimento vai ser retardado quando o tempo for o quê? Maior ou igual a 0 e o tempo for menor do que 6. Ah, Lucas, pois não pode ser igual a 6, porque em 6 ó, a velocidade é 0. E o 0 não é nem positivo nem negativo, tá bom? Quando a velocidade é 0 é porque o móvel está fazendo uma mudança de sentido, tranquilo? Aí a letra dele quer saber se o móvel em questão mudar de sentido. Ou se o móvel em questão muda de sentido e em que instante. Pessoal, ele quer saber se o móvel aqui vai mudar de sentido. Vamos lá, ele vai mudar de sentido quando a velocidade deixa de ser o quê? Positiva e passa a ser negativa, tá bom? Então, ó, ele vai mudar de sentido exatamente quando a velocidade for 0, que é o momento de transição em que eu vou deixar de ser positivo e vou passar a ser negativo e vice-versa. Então, ó, ele vai mudar de sentido sim, pois a velocidade ó, está positiva. Aí agora ela fica negativa. E esse momento em que ela vai mudar de sentido é justamente quando a velocidade é igual a quanto? Quando a velocidade é igual a 0. E a velocidade é igual a 0 em qual instante de tempo? Ó, ela vai ser igual a 0 no instante de tempo 6 segundos. Então, em 6 segundos, esse móvel ele vai mudar de sentido. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!